Sejam bem-vindos ao canal Formosa Doutrina Espírita. Ajudem este canal. Inscrevam-se, ative o sininho e curtam nossos vídeos. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Os espíritos ouvem a nossa voz? Os espíritos respondem à nossa voz? Os espíritos inferiores, eles têm disciplina? Os espíritos inferiores têm disciplina? E o ser humano consegue impor disciplina aos espíritos inferiores e aos espíritos superiores? Nós conseguimos impor disciplina a eles? Foi comprovado também que os espíritos sempre responderam ao som. Já foi contada a história, a história básica das irmãs Fox, num outro vídeo que está lá no canal Formosa Doutrina Espírita, aonde os primeiros fenômenos espíritas surgiram, com as irmãs Fox. O som da minha voz, a batida. O som é tão interessante que o som é uma onda de rádio e ela se propaga. Muita gente sabe disso. O som se propaga ao infinito. O som da nossa voz, o som de algo qualquer, vai longe, invade o espaço. O som da nossa voz é ouvido em toda parte do espaço, desde a atmosfera, a estratosfera, ao espaço sideral, celestial, ao mais profundo. É ilimitado. O som viaja. Por isso, os espíritos nos ouvem, tanto em voz alta, quanto em voz baixa, por telepatia ou via concentração. Nós podemos nos comunicar com os espíritos. Mas estamos falando de som. Por que, se eu perguntar quem está aí, um espírito pode responder de alguma forma, através de uma batida, ou talvez em voz, muitas vezes muito baixinha, mas podem responder. Porque o espírito é invisível. O som é invisível. Você não pode tocar o som, mas o som pode te tocar. Você não pode tocar no espírito, mas o espírito pode te tocar. Não é interessante? A água e o óleo não se misturam. Coloca junto, elas vão se manter separadas sempre.
O espírito com o invisível se mistura. O invisível com o invisível. O espírito é invisível. Então está aí a sintonia perfeita. Por isso que o espírito ouve a nossa voz. Porque é invisível e tem um som que se propaga por todo o universo e além. Vai ao infinito. Somos ouvidos a todos os momentos. Por isso, quando fizermos uma prece, tanto faz no nosso quarto, em voz alta, moderadamente alta, logicamente, ou em voz baixa, porque a nossa voz ecoa. Ela vai a outros planetas. Claro, indo a longos planetas leva muitos e muitos anos, mas ela chega, ela se propaga, vai longe. Quanto mais ao plano espiritual, ela chega lá. Por isso, quando falamos com o espírito em voz alta, principalmente, ele nos ouve, porque ela vai longe. Assim como o som na casa das irmãs Fox, quando as duas adolescentes afrontavam aquele espírito. Quem é você? Fala, seu pé rachado. A mais nova desafiava os espíritos. Fala, seu pé rachado. E ele respondia com batidas, em função do som. E ele então retribuía com o som. Allan Kardec chama isso de fenômeno inteligente. Quando há uma resposta, não ao contrário do poltergeist, que não age por resposta, né? E sim desordenadamente. Então os espíritos nos ouvem sim e nos respondem. Tem certas pessoas que costumam falar com os espíritos como se estivesse falando com um ser humano, com uma criança. Sai daqui! Sai daqui! O espírito ouve a sua voz. E ao falar sai daqui, estás então afrontando ele. E é bastante comum nessas igrejas convencionais que tem dezenas e centenas espalhadas pelo mundo, fazerem teatros. Lógico, nem tudo é o que parece ser. Uns fazem teatros, colocam ali uma entidade, um Exu incorporado, né? Fazendo um teatro, claro, com aquele fim de atrair fiéis. Mas existem alguns casos onde o pastor, sim, tem um espírito ali muitas vezes, e o pastor manda ele para o inferno. Caia por terra, Satanás. Amém, pessoal? Caia por terra, demônio. Vai para o inferno, demônio. E se realmente tivesse ali um espírito? Porque na maioria das vezes é teatro, né? Mas se realmente tivesse ali um espírito, ele já está no inferno. O espírito já está no inferno. Entre aspas, ele já está no umbral, que para o catolicismo é o inferno. Ele então, mandar ele para o inferno se ele já está no inferno. Então, naquele momento, se for um espírito mesmo que está naquela pessoa, aquele pastor acabou de afrontar, desafiar uma entidade muitas vezes ruim, cruel. Ele não vai sair. E se for mesmo um espírito ruim, cruel,
bestial, mal, a longo prazo, ele pode até seguir aquele pastor ou aquele bispo silenciosamente, sem que ele perceba. Um dia, um bispo caiu da igreja, foi expulso da igreja. É um desses que está na internet aí, falando mal da própria igreja. A sua vida ficou ruim, caiu. Muitas vezes ele estudou bastante, tem sua profissão, ele consegue se salvar. Mas outros entram em falência total, a longo prazo. O espírito mau é muito silencioso. A longo prazo ele causa muito mal. E você não se dá por conta que ele está junto com você. Muitas vezes, do nada começa a surgir doenças, nem tudo é o que parece ser. Começa a aparecer doenças, divórcio. Quando tudo ia tão bem, de repente tudo começa a andar para trás. O filho começa a pender para as drogas. Isso tudo a longo prazo, silenciosamente, um espírito pode danificar muito uma família. É isso que dá afrontar espíritos. E agora, será que nós podemos impor disciplina ao plano espiritual inferior? Falar com eles? Para vocês terem disciplina? Tenham disciplina. Vocês são indisciplinados. Será que é possível? Será que eles vão entender isso? Será que a sua disciplina vai entrar de acordo com a disciplina deles? Não. Os espíritos rudes, os líderes, muitas vezes, de outros espíritos, eles têm sua própria disciplina, de acordo com suas maldades. Eles têm suas próprias disciplinas. E muitas vezes não gostam de serem importunados. E o mínimo que vai acontecer é arrepio pelo corpo, dor de cabeça, tontura, é o mínimo. E que pare por aí, para que não se torne silenciosa a morada de um espírito em nossos lares. O plano espiritual dos espíritos benfeitores, dos espíritos bons, também tem disciplina. E nós temos a nossa disciplina. Então nós não podemos falar com um espírito como eu falo com você. Não. O espírito, quando sente que você levanta a voz, impondo a eles uma disciplina, impondo a eles o que eles devem fazer, se eles levarem a sério, vão sentir-se afrontados. E vão logo dar um sinal. E se ele der esse sinal, entenda que eles não gostaram nem sequer do tom da sua voz. Muitos exorcismos pelo mundo, feitos por padres, autorizados pelo Vaticano, não deram certo. Porque a forma com que eles exorcizam, entre aspas, o demônio, segundo a ciência espírita kardecista, não é assim que se faz. Porque se você jogar uma pedra num bandido na rua ou em qualquer outra pessoa, você vai receber outra pedra. Se não, algo pior. Se você tratar o espírito com aspereza, com indignação, ele vai sim sentir-se afrontado. E ele vai te devolver um troco.
Então é necessário que nós tomamos cuidado, falar com o Espírito, impor disciplina. Ele já tem a disciplina deles. E nós, simples ser muito pequeno ainda, ignorantes, não temos essa capacidade de impor disciplina a eles, regras, falar com ele como falamos com outra pessoa. O espiritismo, o espírito, quando uma pessoa está obsediada, ele quer ser tratado com amor, porque ele já é um sofredor. Ele não quer ser tratado com palavras rudes, vai para o inferno, caia por terra, sai daqui. Não. Ele já é um sofredor. Ele quer ser tratado com amor. Devemos mostrar a ele o caminho de luz, a prece, o Evangelho de Jesus, mostrar para ele que ele pode ser feliz a partir daquele momento, com amor, não xingá-lo, não alterar a voz, nunca debater com espíritos. Encerramos esse vídeo agradecendo a todos vocês por esse trocadilho entre eu e vocês sobre a ciência da transcomunicação e os espíritos. Um abraço fraterno, que Deus abençoe a todos. Tchau!